a impecabilidade de Cristo. Um sumo sacerdote assim nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Uma das verdades mais gloriosas sobre o Senhor Jesus é esta: Ele foi completamente sem pecado. Em toda a sua vida, nunca houve nele uma única mancha de impureza, um único pensamento mau, uma única palavra errada e uma única atitude pecaminosa. Ele foi perfeitamente santo em tudo. O texto começa mostrando a excelência do nosso Salvador. O autor de Hebreus diz que Jesus é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Isso significa que Cristo é exatamente o Salvador de que necessitamos. Se ele tivesse qualquer pecado, não poderia salvar pecadores como nós. Mas porque é perfeitamente puro, pode nos representar diante de Deus como o nosso perfeito sumo sacerdote. Certa vez, Oliver Cromwell pediu a um pintor: "Pinte-me como eu sou. Se você esconder as minhas rugas e cicatrizes, não lhe pagarei nada." Cromwell queria um retrato verdadeiro. Não desejava que escondessem seus defeitos. E de certa forma é assim que a Bíblia representa os homens. Quando lemos as Escrituras, nós vemos que os servos de Deus são retratados como realmente eram. A Bíblia não esconde os pecados de Noé, a mentira de Abraão, a queda de Davi ou mesmo a negação de Pedro. Os escritores bíblicos não exageraram as virtudes dos santos nem esconderam suas falhas. Mas quando chegamos ao Senhor Jesus, encontramos algo completamente diferente. Nos evangelhos não aparece qualquer pecado em Cristo, nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhuma corrupção. E isso é ainda mais impressionante porque os mesmos escritores que mostraram honestamente os defeitos dos outros homens não encontraram defeito algum em Jesus. Até mesmo seus inimigos reconheceram a sua inocência. Pilatos declarou que não encontrou nele culpa nenhuma. E ao longo da história, até pessoas incrédulas tiveram dificuldade em apontar qualquer falha moral em Jesus Cristo. Jesus foi tudo aquilo que a santa lei de Deus exige do homem. Ele obedeceu perfeitamente cada mandamento do Pai. Como diz a Escritura, ele engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. Pense nisso nesse momento. Nunca surgiu no coração de Jesus nenhum desejo impuro. Nunca saiu de seus lábios nenhuma palavra pecaminosa. Nunca houve um ato errado em toda a sua vida. Ao olhar para trás, no fim da sua caminhada terrena, Jesus não tinha nada do que se arrepender. Nós olhamos para a nossa vida e vemos palavras erradas, tempo desperdiçado, pecados ocultos, deveres negligenciados e tantas falhas. Mas Cristo não tinha qualquer culpa em sua consciência. Ele cumpriu perfeitamente toda a justiça. E sua santidade se torna ainda mais maravilhosa quando lembramos que ele viveu neste mesmo mundo caído em que nós vivemos. Jesus enfrentou tentações reais, sofreu oposição, rejeição, perseguição e dores profundas. Satanás o tentou diretamente. Pecadores o cercavam continuamente. Mesmo assim, a palavra diz: não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu puro. E dessa forma, então, podemos comparar Cristo à luz do sol. A luz do sol, ela toca lugares impuros sem se contaminar. Assim também Jesus viveu em um mundo cheio de pecado, sem jamais ser manchado por ele. Ele saiu desse mundo tão santo e puro quanto ele era antes de entrar nesse mundo. Por isso, Hebreus capítulo 4, versículo 15 declara: ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Que esperança, meus irmãos, isso nos traz ao coração. O nosso Salvador é perfeitamente santo. O sacrifício dele foi perfeito. A sua justiça é perfeita. Sua obediência é perfeita. E essa justiça é dada a todo aquele que nele crê. Mas essa verdade também nos chama à santidade. Os homens mais santos que já existiram foram santos apenas na medida em que se pareceram com Cristo.
Quanto mais nos tornamos semelhantes a Jesus, mais crescemos em verdadeira santidade. E esse é o propósito de Deus para o seu povo. A Escritura diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus não deseja apenas nos perdoar, Ele deseja nos transformar. O alvo da vida cristã é sermos cada vez mais parecidos com Jesus em nosso caráter, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas atitudes. Portanto, devemos orar continuamente: Senhor, torna-me mais semelhante a Cristo. Mesmo lutando contra o pecado, não devemos nos conformar com ele. Precisamos buscar pureza de coração, santidade de vida e obediência sincera ao Senhor. E há uma gloriosa esperança para os filhos de Deus. Chegará o dia em que estaremos completamente livres do pecado. Todas as fraquezas, todas as corrupções, todas as imperfeições terão passado para sempre. Seremos transformados plenamente à imagem do nosso Salvador. Oremos então. Senhor Jesus, Santo e perfeito Salvador, nós te adoramos porque em Ti não houve pecado nenhum. Tu és puro, imaculado e digno de toda a honra. Obrigado porque Tua perfeita justiça pode cobrir pecadores como nós. Transforma-nos pela Tua graça e faze-nos crescer em santidade. Purifica nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes. Dá-nos um coração que odeie o pecado e ame a Tua vontade. E sustenta-nos até o dia em que estaremos contigo em perfeita pureza e alegria eterna. Amém.